Olá, pessoal, boa noite. Dando sequência à nossa programação, que está incrível. A gente agradece a todos os palestrantes que estiveram conosco durante o dia. Foram diversas palestras que vocês vão poder acompanhar aqui no nosso canal de YouTube, assistir quantas vezes vocês quiserem, no momento e com a turma, né? A gente sempre incentiva, traga teus funcionários para assistir essa programação que está sendo construída para vocês, supermercadistas, proprietários, funcionários, do varejo em geral. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Estou aqui com uma turma fantástica que tem um tema, o tema é um pouco curioso, as pessoas provavelmente devem estar se questionando, afinal, o que eles vão falar? Então, eu antes de apresentar os nossos convidados, eu vou dizer aqui, reforçar aqui o título: Veleiros, Sorvetes e Novas Abordagens para os Desafios do Mercado. Então, para nós é uma honra receber sempre convidados aqui que entendem do que estão dizendo. Aqui nós vamos falar sobre um pouco de tudo, mas sempre com a preocupação de trazer resultado para vocês, para o negócio de vocês. Então, fique conosco. Quero aproveitar aqui que cada um brevemente comente sobre a sua atividade. O seu grupo se apresente, então vou começar pelo Rafael. Fique à vontade de se apresentar brevemente para depois a gente dar continuidade ao nosso painel. Muito obrigado, Fabiano. Boa noite. É realmente um privilégio estar aqui na Expo Supermercados. É um evento que a gente acompanha há muitos anos. Então, meu nome é Rafael Corsetti, eu sou psicólogo de formação, trabalho em consultoria de gestão de pessoas e estratégia organizacional, sócio fundador da Compass, Programa de Desenvolvimento Vivencial Náutico. A ideia essa noite realmente é conversar com todo mundo e mostrar um pouquinho do nosso trabalho ligado a melhorias para o varejo. Vamos passar agora para o Odon, por favor. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? É um grande prazer estar aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Polese. Bueno, eu tenho 24 anos, sou um jovem empreendedor, né? Me formei em administração pela SPM ano passado. Sempre tive vontade de empreender, né? E família empreendedora, né? Mas do ramo de imóveis, e continuo atuando com eles nessa área de atuação. Mas resolvi investir aí num ramo um pouquinho diferente, né? Com um pouquinho de inovação, que são os sorvetes alcoólicos, né? Sou proprietário da Scoop and Spirits e tem trazido assim bastante surpresa para quem prova, né? Porque não esperam ter tamanho, sabor e também aquela coisinha do álcool, né? E eu realmente acredito que a gente consegue levar felicidade em momentos bem diferenciados, né, com o nosso produto. É isso aí. Perfeito. Tiago, por favor. Pessoal, boa noite. Eu recomendo. O sorvete dele é algo fantástico. Meu nome é Tiago. Boa noite. Obrigado, Polese, mais uma vez por poder estar aqui com vocês na Expo Supermercado. Eu sou administrador de empresas, sou sócio fundador do Compass, junto com o Rafael. Compass, Programa de Desenvolvimento Vivencial Náutico. E a gente veio aqui falar um tema que parece ser, né, no primeiro momento, do que esses malucos vão falar, né? Mas pode ter certeza, a gente vai ter um papo bem bacana aqui, vamos explicar um pouquinho do que a gente vai dizer. Não perde, fica por aí. Fantástico. Não, até essa chamada que o Odon passou aí, sorvete com álcool, com certeza fisgou o interesse de todos. Né? Tá na hora, né? Já é de 22 horas, né? Já é permitido. Já não é mais hora das crianças, Já tá liberado, vamos lá. E para os nossos negócios, né? Até conversando aqui nos bastidores com vocês, se bateu muito nessa tecla, né? O posicionamento comercial, o voltar ao básico, tudo isso. Eu queria que o Rafael, eu acho que foi você que trouxe esse tema tão não é passado, nem presente, nem futuro. É constante essa questão do ser humano, da questão do... É uma preocupação que todos temos em qualquer segmento, né, Fabiano? Porque ouve-se a vida inteira que o diferencial competitivo das organizações é o fator humano. Ao mesmo tempo, há pouco tempo, na palestra anterior do John, ele comentava a importância de treinar as equipes dos mercados para atender com qualidade e excelência o cliente. Essa é uma preocupação permanente. Todos temos, não importa se é um mini mercado, uma indústria multinacional, pessoas continuam sendo um grande ponto de atenção e de capacitação. É quem realmente consegue entregar um diferencial para a sua empresa.
né? Nossa visão na Compass começa pela ideia de que o conhecimento está disseminado, existem poucas inovações verdadeiras no mercado, mas ainda assim as pessoas têm encontrado uma enorme dificuldade em entregar o que vendem, né? Aquela proposta de fazer as coisas de fato ficam muito no discurso e muitas vezes não chegam para a prática. Tá? Quando tu comenta um pouquinho da ideia do go back to basics, né? Volte para o básico, o que acontece? A gente vê uma grande onda de preocupação com redes sociais e com desenvolvimento tecnológico. A gente vê agora os mercados com o autoatendimento, com caixas automatizados. Gente, antes de pensar em ultra sofisticar o negócio, pergunte para si mesmo, eu estou fazendo o fundamental? Eu conheço o meu cliente? Eu entendo o que faz com que alguém escolha sair da sua casa e cruzar a porta do seu estabelecimento? Porque se eu não sei isso, eu posso botar o caixa mais inovador, mais tecnológico, eu posso fazer uma campanha de mídia social espetacular e ainda assim eu não vou converter isso em venda. As pessoas estão buscando, de fato, identificação. A questão da excelência da venda passa pelo conhecimento do cliente. Posicionamento, eu acho que quero convidar o Thiago a entrar na discussão, porque a gente debate isso todos os dias. Posicionamento comercial é o que você quer. Foco no cliente é quem você é. Uma coisa, né, que a gente fala muito quando fala em posicionamento comercial, né? Eu costumo lembrar uma frase que eu já li há muito tempo atrás, né? Mais vale aquilo que você aprende do que aquilo que tentam lhe ensinar. Eu acho que nos negócios tem algo muito semelhante, né? Mais vale aquilo que o cliente percebe a teu respeito do que aquilo que tu tenta comunicar, do que tu quer comunicar. A percepção do cliente, no fundo, é o que mais vai valer nesse ponto. Nesse aspecto, surge aí uma coisa interessante, porque tendo essa percepção de como o cliente percebe o teu negócio, tu vai ter bem uma ideia de que como é que tu pode te posicionar e marcar presença nesse mercado, né? Ou, se tu queres mudar, mude, mas, né, saiba como é que o cliente te enxerga e entenda que, bom, eu não quero ser percebido dessa maneira, preciso mudar. Para isso, obviamente, vai dar trabalho, mas é uma questão de que um estudo precisa ser realizado, que isso tem que ser bem orientado, né? Na questão do posicionamento comercial. Ter uma estratégia de marketing bastante abrangente, ela é fundamental para que tu possa ter uma ideia de como é que a coisa está se desenvolvendo, não apenas no teu negócio, mas nos mercados ao redor. A gente tem visto muito alguns detalhes interessantes, assim, de que não é apenas os pequenos negócios que estão tentando imitar os grandes. Os grandes estão tentando, por algumas vezes, imitar os pequenos. Porque os negócios pequenos, eles têm muitas vezes uma rentabilidade, uma lucratividade melhor. E os grandes negócios, os grandes mercados estão atentos a isso. Os grandes players estão atentos a isso. Muitas vezes eles acabam reduzindo lojas e transformando lojas que são normalmente grandes e macros, enfim, em mini, e tentando se aproximar mais daquele cliente que está mais lá na ponta, mais no bairro, né? E aí eles fazem um trabalho inverso, que em vez de se tornar grande, se tornar pequeno, exatamente, mantendo marca. E isso é um detalhe interessante, porque até o pequeno mercado, o pequeno varejo, pode ficar preocupado, como é que eu vou combater, né, uma situação dessas, como é que eu vou fazer para ir contra uma marca grande, pois o grande negócio, e acho que a grande vantagem do pequeno varejo, do pequeno negócio, é a pessoalidade. A pessoalidade é algo que as grandes marcas têm uma dificuldade muito grande de atingir, e eles precisam fazer um esforço muito maior do que aquele mercado de bairro onde o cliente é bem atendido. A gente estava aqui antes também, né, na palestra anterior, ouvindo, onde o
John, estava explicando sobre como é que ele atende, né? Ir lá no chão, lá No chão de loja. no chão de loja, lá no salão, ouvir o cliente, falar com o cliente. Isso não tem planilha que dê melhor resultado em negócio do que tu conversar com o teu cliente, escutar o cliente. Não tem outro negócio mais importante no teu negócio do que ouvir o teu cliente. Então, isso faz parte para tu poder entender o teu posicionamento e poder saber como é que as coisas estão indo. Eu vejo muito isso, essa questão do supermercado de bairro, o varejo em geral de bairro, ele tem a comodidade, em primeiro lugar. A comodidade de aquele consumidor, nós consumidores, não temos que se deslocar a longa distância para ir para um estabelecimento maior, porque hoje, nos grandes centros, não existe terrenos, você que é a parte de imóveis, conhece isso, não existe mais grandes áreas para você construir empreendimentos. Então, dentro do bairro, que tem essa proximidade, são estabelecimentos menores, tem essa característica do bom atendimento, que normalmente ou é o proprietário, ou às vezes é um gerente que tem uma carreira, tipo o John, que passou essa experiência para nós, que está ali tocando o negócio como se fosse o dono, né? A gente tem que entender isso, que muitas vezes a dificuldade, é um trabalho que vocês estão fazendo muito bem, é construir esse líder, construir esse funcionário, que ele tenha essa pegada de estar lá no dia a dia da operação, se envolver com o cliente, ouvir o cliente e já aplicar no negócio, mostrando com rentabilidade, porque não adianta só fazer um lado, agradar de um lado e não agradar do outro. Tem que ter competitividade. Os preços são importantes, mas não é o fundamental. A questão da variedade de mix, então tudo isso é bem trabalhado. Essas grandes lojas, esses grandes redes, que a gente não pode esquecer que no passado eles eram lojas pequenas e cresceram, têm seus méritos, e a gente admira tanto essas grandes lojas, aprendemos muito com eles. Eles estão observando isso, que o que eles eram no passado é um grande negócio. A gente ainda vê, né, Polese, muitos casos aí de pequenas lojas que continuam crescendo. Exatamente. Estão sabendo, apesar de existirem já grandes players no mercado, existem hoje mercados que estão sabendo aproveitar, e lojas, enfim, a gente pode até pegar de uma maneira geral no varejo, mas especificamente na questão dos supermercados, a gente vê muito que existem vários mercados e lojas que estão sabendo aproveitar, pegando justamente aquele aprendizado do como é que os outros cresceram, né, corrigindo esses erros e... A oportunidade está para todos. Prova disso, até no nosso setor supermercadista, a quantidade, eu sempre reforço, a quantidade de novas filiais que os nossos supermercadistas estão abrindo. É uma atrás da outra. Os que não estão abrindo filiais estão ampliando a sua loja. Isso a gente observa, e são aqueles, e toma essa liberdade de falar, aqueles que buscam atualidades, estão aí se atualizando, buscando eventos, lendo revistas, se atualizando através de uma faculdade, ensino, buscando consultores para irem lá no negócio deles, observar com uma visão de fora, porque às vezes a gente está dentro da operação, não consegue ver, vem alguém de fora, abre os olhos num certo momento, num momento muito mais rápido que quem está lá dentro. Então, tem essa diferença. Eu vejo isso muito e é sempre assim. Quero crescer, como que eu vou crescer? Vou olhar para o lado, mas como? E aí vai. Deixa eu aproveitar aqui, pegar o Odon, que é um jovem empreendedor, e imagino que dúvidas é que não faltam. E o que você tem observado nisso, nessa tua construção desse produto inovador, que já está se consolidando, as pessoas... o Thiago aqui já deu uma prova que muita gente vai querer provar. Então, o que você está construindo nessas ideias? Você também comentou a questão do estudo, que é importante. Por favor. Então, Polese, assim, eu tenho visto, principalmente, assim, pós-faculdade, né, de que muito do mundo dos negócios, né, não é somente dados, não é somente tu chegar e, não, porque eu vou me basear somente pelo que está aqui no computador, né, principalmente a minha geração, né, que é tudo computadorizado, é tudo TI e tal, dados, não sei o quê. Tu começa a ver que muito do teu sucesso se dá pela tua humanização que tu traz para o negócio e pela tua intuição que tu tem ali dentro. Por exemplo, criação de novas receitas, né? Como um bom apreciador de doces, né? Eu sempre falo assim, eu gosto de chocolate assim, assim, assado, né? E eu vou lá e crio a ideia, dou uma de cientista ali, pum, deu certo.
Até o Rafael uma vez provou ali a de whisky, lembra, Rafa? Que ele adorou, que eu vou fazer assim, assim, assado. Então, eu fui vendo assim que, tanto na parte de atendimento, tanto na parte de prospecção, de chegar nos clientes, até mesmo através da rede social, né, de criar novos posts, né, de uma forma assim mais dinâmica, uma coisa menos mecanizada, sabe? Tem trazido muitos benefícios, né? O pessoal sempre quando vem falar comigo assim, tanto no WhatsApp da empresa ou tanto no meu pessoal, né, respondendo comentários, né, sempre são muito carinhosos, são bem próximos, né, justamente pela humanização que se trata, né, ali, pelo jeito como eu venho tocando, digamos assim, né, isso faz uma grande diferença, né, de tu te aproximar do cliente, de tu, às vezes... Escutar ele. Exatamente, né. Um grande exemplo foi até agora há pouco, né, uma cliente fez um pedido pelo site e tal, e aí estava finalizando o pedido para enviar, e aí ela me disse assim, não, só queria saber se vai entregar ainda hoje. Não, vai sair ainda hoje. E aí ela, porque nós trabalhamos por encomendas ali, né? E aí ela, não, porque é meu aniversário, amanhã e tal, eu queria saber, é teu aniversário? Então tá bom. E aí escrevi ali com a mão, né, um bilhetinho para ela, e botei mais 2 potinhos, tá aqui um presente da Scoop para ti. Ela ficou faceira, né? Botou ali, não, muito obrigado, não sei o quê. E tu entende, assim, tá ok, me custou alguma coisa fazer isso. Óbvio que me custou. Né? Mas o que eu transferi na pessoa, o que eu criei nela, né? O sentido assim de, pensaram em mim, né? É o jeito que eu gostaria de ser tratado, é o jeito que eu gosto de ser tratado. Tanto que, justamente pela questão de tu sair do macro e ir para o micro, né? Que é o movimento que está acontecendo hoje também na área imobiliária, né? Que estão reabrindo, digamos assim, padarias locais de bairro, estão reabrindo bares de bairro, né? Justamente nessa situação, é que está se criando essa questão de aproximação, Exato. Entende? Então, mas aí vem um desafio, porque você, como dono do negócio, como muitos que estão nos assistindo, ele diz, esse eu faço, é o meu natural, eu sou filho de comerciante, eu sempre fiz isso, mas a minha equipe que está lá dia a dia, porque muitas vezes o proprietário não pode estar lá observando tudo, ele tem os seus compromissos na parte do escritório, e aí vem um desafio. Como é que a gente pega os funcionários e façam eles, que eles sigam o seu mestre, sigam o seu proprietário, o dono do negócio? Deixa eu entrar um pouquinho, Polese, porque a gente está entrando num tema que é cultura organizacional, né? A cultura é a transferência do valor do dono para a equipe, né? E isso é vertical. Então, a melhor cultura é aquela em que os valores fluem entre todos, né? Todos concordam, todos compram, todos multiplicam. Só que para isso tu tem que ter uma gestão eficaz, né? Uma liderança presente. O caso que o Odon comentou agora, ele trabalhou um aspecto de valor muito forte no cliente, que é o vínculo de confiança. O cliente que recebe um atendimento como esse que o Odon forneceu, ele é fidelizado na hora. Numa equipe funciona da mesma maneira. Quais são os exemplos de líderes que realmente nos cativam? Anos atrás, quase 15 anos atrás, eu trabalhei em Santa Catarina e, por coincidência, na época tinha havido um incêndio em uma empresa próxima ao meu local de trabalho. Ninguém comentava do prejuízo financeiro. Todo mundo comentava que no dia seguinte ao fato, o dono da empresa estava de vassoura na mão, ajudando os funcionários a varrerem os escombros. A mensagem que se transmite para uma equipe, quando elas vêm, que tu te nivela a ela. Tu fala a língua, tu não cobra simplesmente. Tu faz o que tu pede. As pessoas entendem que ali está um igual. E as pessoas vão defender este igual. Elas vão lutar por este igual. A questão da confiança, eu fiz inclusive uma postagem em redes sociais hoje de manhã, comentando que a confiança gera lucro. Tu comentaste da comodidade do mercado da região, né, o mercado de bairro. A gente não sai de casa unicamente pela comodidade. A gente sai de casa para ir nos locais onde nós confiamos, onde nós acreditamos que somos vistos de uma maneira personalizada. E uma das coisas que nos dá mais prazer em qualquer negócio é quando a gente entra e é chamado pelo nome.
Então, isso faz com que eu deixe de ser um número e me torne um indivíduo. E aí eu entendo que eu serei valorizado não pelo meu dinheiro, mas porque aquele varejista, aquele comerciante, aquele negociante quer que eu retorne lá. É assim que a gente entende o nosso negócio. Porque o Compass, se tu parar para pensar, é um programa de treinamento com recursos diferenciados, mas aí vem a nossa ideia de inovação. Nós temos preceitos muito fortes, a gente trabalha muito em cima de estratégia, de valor, e transmitimos isso através de um canal totalmente diferente, que é capacitar equipes utilizando conceitos náuticos e, preferencialmente, embarcados em veleiros. Tu tinha nos perguntado antes, mas é obrigatório estar no barco? Não. A gente pode customizar. Então comenta para nós, porque como a gente está em outro bloco, como é que é o programa dentro do veleiro? Até o Thiago aqui fala navegador? É a palavra. Pode ser. Isso. Comenta para o pessoal entender como é que esse método da Compass para fazer com que a equipe Por favor. O nosso método, ele é complementar, porque o Thiago, ele é um grande velejador. Nós estamos falando de um campeão sul-americano. Tá? É um cara que conhece barco e tem méritos de sobra. Eu tenho a visão de desenvolvimento de pessoas. E é por isso que a gente acaba se complementando na visão. O que acontece? Quando um cliente nos aborda, né, com uma necessidade, seja para capacitar a liderança, seja para desenvolver a equipe, seja no aspecto motivacional, técnico, a gente constrói todo um plano de treinamento sobre a necessidade do cliente. E aí a gente começa a desenvolver dinâmicas de grupo e propostas provocadoras exatamente para trabalhar as competências e os aspectos de personalidade que podem ser qualificados e revertidos para o negócio. E fica na memória para sempre. Eu acho que quem participa de um programa desse tipo não esquece. É uma experiência única. Ele é inesquecível, ele é inovador, ele é uma experiência única. A gente gosta muito de dizer isso porque as pessoas com as quais a gente já teve a oportunidade de conversar a respeito, depois do treinamento, elas dizem assim, olha, eu já fiz dezenas de treinamentos, né, mas esse aqui eu não tenho como esquecer. Né? Um treinamento dentro de uma sala de aula, enfim, é importante, é bacana, mas esse aqui é uma coisa realmente, uma experiência muito diferente. Né? E o propósito dele é valorizar a equipe, a união? Na verdade, a ideia dele é valorizar, sim, a questão da equipe, mas ele reúne e agrega outros fatores muito importantes, né, Polese? Ele agrega toda uma questão de planejamento prévio, né, sobre formação de equipe, sobre comunicação, sobre problemas que são enfrentados durante uma navegação e que precisam ser solucionados, né? Revisão dos processos e finalmente, então, alcance dos objetivos e resultados. Né? Dentro desse contexto todo, por que a gente escolheu a vela? Porque ainda quando eu ainda me formei criança ainda, na escola de vela aqui em Porto Alegre, no Clube dos Jangadeiros, e depois evoluí para as classes de barcos maiores, para regatas, né? E comecei a observar que a gente precisa saber selecionar as pessoas que vão estar no barco conosco, né? Preparar o barco, né? Tu tem que receber essas pessoas no barco, o barco também tem que estar em condições, né? Então a gente faz a analogia para os negócios e a gente percebe que nada mais é do que a mesma coisa que acontece no trabalho da gente. Saber selecionar as pessoas que vão para dentro da empresa, saber se a empresa também está em condições de receber bem essas pessoas que a gente seleciona, porque não é só, é um caminho de mão dupla, né? A gente sabe que tanto a gente tem que dar e também a gente tem que receber, né? Depois a própria questão da comunicação, a comunicação dos objetivos, né? As pessoas que estão ali estão preparadas, estão realizando bem o seu trabalho, o que elas podem melhorar, será que de repente trocando as posições vão ser melhor, vamos ter um melhor resultado, né? E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, talvez uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no tempo que eu
estava fazendo e criando essa analogia de trabalho, porque eu trabalhei durante 25 anos em empresa familiar, em cargos de gestão, e eu fazia muito essa visão, assim, poxa, mas tal coisa acontece aqui dentro da empresa, né? E é muito semelhante ao que acontece numa regata de veleiros, né? Como é que pode, numa regata de veleiros, eu ter uma situação onde o mar é igual para todo mundo, o vento é igual para todo mundo, os barcos, então, né, teoricamente são também iguais, vamos dizer assim, são barcos de uma mesma classe, né? Se o vento é igual, se a maré é igual, se a ondulação é igual, enfim, todas as condições Se atmosféricas... os barcos são muito parecidos. Exato, né? Se eu tenho uma condição macro, né, igual para todos, por que eu tenho barcos que chegam na frente, estão na frente, e outros barcos que chegam atrás, outros estão atrás, e outros que nem chegam de volta? Né? Então, tu tem, na verdade, uma situação que há uma análise de que tu começa a perceber que, sim, o fator preponderante é tripulação, é pessoas. Né? E quando tu tem ali pessoas preparadas, pessoas onde tu selecionaste bem essas pessoas para elas estarem contigo no barco, depois tu comunicares bem ela, mas também receber bem a comunicação dessas pessoas e poder usar essas informações também para retrabalhar tudo que tu tens em mãos, né? E poder distribuir novamente essa informação para a equipe toda, isso aí é que faz a diferença. Isso aí é que faz tocar o barco, porque tem esse termo, então o pessoal fala tanto, né? Tocar o barco vem daí, pessoal. Isso aqui é tocar o barco. É a tripulação, são as pessoas que tocam o barco. E quem é que toca o barco? Quem é que toca a empresa? São as pessoas. Então as pessoas são a nossa tripulação. Comprometimento de todos, né? Uma Exatamente. equipe com trabalho em sincronia, né? Um trabalho onde tu precisa entender que a importância do teu trabalho para que o outro possa fazer também, a importância que o outro precisa dar para que ele saiba que o teu trabalho está sendo prejudicado ou, enfim, acelerado pelo trabalho dele. Então, é uma sincronia que precisa ser... E essa é a questão que a gente utiliza. Por que a gente usa o modelo náutico? Porque quando eu comecei a perceber isso, eu chamei o Rafael e disse, cara, olha só, a gente tem aqui uma ideia, né? E a gente desenvolveu isso muito tempo. A gente realmente... Foi uma ideia antiga, né? Já faz o que quase... Não, faz bastante tempo. Faz bastante tempo, Faz né, que a gente, anos. Que a gente percebeu. E agora, na verdade, que a gente pôde desenvolver ela, né, para tocar e fazer ela acontecer. Perfeito. E tu se identificou com esse programa? Poxa, o que eu vou te dizer assim, ó? De um tempo para cá, eu percebi que a minha vida começou a dar uma guinada o quanto mais eu estudava sobre as pessoas, logo quanto a mim mesmo também. Esse eu vejo assim, que é um grande déficit que nós temos até no nosso sistema educacional, que é não nos capacitar para que nós lidemos com nós mesmos, certo? Que é saber como lidar com os problemas, com as adversidades, principalmente como se comunicar com os outros, né? E a partir daí a gente começa a ver que tudo, exatamente tudo, se dá nas pessoas. Todos os resultados são devidos às pessoas, né? Por exemplo, tu tem um problema no TI, se tu não tem alguém no TI, tu vai contratar alguém que sabe do TI e pode resolver o teu problema, né? Então, assim, justamente, a minha empresa é bem jovem, né? Ela tem 1 ano e pouquinho de atuação. Ainda pegou uma maré, como é que vai dizer? Um mar bastante hostil, vamos Bem dizer assim. hostil. Um mar bastante hostil, né? Assim, Nessa pandemia. Né? Exatamente. Espero que quando a pessoa esteja revendo isso, tenha esquecido. Não vai se esquecer, mas às vezes é uma oportunidade de... Exatamente. Aprender, Aprender. sobreviver Exatamente. e evoluir. Exatamente. Exatamente, né? A gente tem que, principalmente para mim, assim, eu gosto de enxergar onde tem coisa ruim, tem alguma coisa boa também equivalente, né? A gente tem que aprender a observar, a identificar, analisar muito bem, né? E, enfim, assim, as festas que eu tive fazendo nos lugares onde eu pude colocar o meu sorvete. O teu sorvete também é feito para Para eventos. também, exatamente. Também temos carrinhos para disponibilizar em eventos, casamentos, né? Qualquer tipo de festa que queira ser feito. E também tem um sorvete para gôndola, que a gente chama, que é para o consumidor pegar ali na prateleira e levar. Exatamente, até esse foi um fruto da pandemia, né? Que me mostrou assim que o meu caminho a perseguir não é unicamente o do e-commerce. Diversificar. Assim. Exatamente, diversificar e atender. Claro, o melhor
que eu possa, o máximo de pessoas que eu puder, porém também não perdendo aquela capacidade de conversar com o cliente. Claro que, vamos dizer assim, se eu vendo o meu sorvete para um pessoal que está no Rio de Janeiro, por exemplo, óbvio que eu não vou ter aquele contato face-to-face. Mas o que eu pretendo e o que eu almejo é que esse cara, se ele chegar no meu site, ver o meu telefone, ou se ele chegar na minha rede social e comentar, ou compartilhar, ou marcar a foto dele, cara, vai ser um prazer e é justamente isso que eu quero, entende? Eu não quero simplesmente crescer a minha marca, mas eu quero crescer a mensagem que ela tem para trazer, né? É aquela questão de agregar momentos, agregar pessoas, tá ligado, né? Nós estarmos ligados para o que está acontecendo à nossa volta e para valorizar justamente isso, né? Porque eu penso assim, por que tu vai abrir um sorvete? Primeiro porque tu gosta. E agora por que tu bebe vamos dizer, uma dose de uísque, uma lata de cerveja? É para tu desinibir, para tu ficar feliz. E eu penso que o meu produto especificamente, né, ele une as pessoas. Primeiro porque tu vai estar feliz que tu está comendo algo gostoso, e segundo que ele vai te dar um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de fluidez, para tu daqui a pouquinho, se tu estiveres numa festa, tu conseguir te conectar melhor com as pessoas, né? Para tu conseguir ter uma melhor conexão mais profunda, ou até mesmo conectar com mais pessoas, né? Porque eu realmente acredito que a gente falha muito na comunicação com as pessoas, né? E é justamente aí, nessas falhas de comunicação, no famoso telefone sem fio, que a gente vê o quão ruim é a nossa comunicação, até mesmo interna, né? Então, Existem protocolos para tudo, muitas vezes. E nem isso resolve os problemas. Pelo contrário, nós estamos numa época bem delicada em relações sociais. Exatamente. E o que vocês acham sobre isso? Não vamos falar sobre a questão da pandemia, mas vamos falar das partes das empresas, né? Essa comunicação interna, de todos os momentos. Claro, agora tem esse momento que cada um está home office, às vezes fica um pouquinho mais difícil a comunicação. Mas lá dentro do estabelecimento, tem pessoas que acreditam, tem outros que não acreditam, isso acontece em vários... Como a gente pode quebrar essas barreiras? Que lá dentro do negócio é uma situação, na casa é outra. Eu e o Rafael, a gente debate muito sobre esse assunto. Eu acho que uma das coisas que eu e ele concluímos nessas últimas semanas, meses aí, é de que existem ganhos, existem perdas, né? Não existe nada definitivamente bom nem nada definitivamente ruim, né? Essa questão, por exemplo, que veio do home office, ele trouxe algumas novidades, né? Alguns certos ganhos. Por outro lado, nos tirou a possibilidade de socialização. O Rafael até pode falar um pouco mais disso, porque eu acho que existe um potencial, uma questão psicológica muito forte nisso. Eu acho que são dois pontos, né? Primeiro, em relação ao que o Fabiano estava comentando, pessoal, comunicação, ela normalmente é sintoma de outros problemas, tá? Comunicação é o bode expiatório perfeito. Ninguém é dono da comunicação, ninguém é responsável pela comunicação, eu emito um pensamento, não tenho nenhuma responsabilidade se você vai entender o que eu estou falando ou não. Então, numa maciça maioria de vezes em que comunicação é apontado como um problema de equipe, na realidade ela serve para mascarar situações em que não há trabalho em equipe, em que as pessoas não negociam, em que existem conflitos velados, em que a cultura da organização é muito frágil. E aí aparece na comunicação porque, enfim, né, não conseguimos nos comunicar. Até mesmo, Rafa, te agregando o que tu está comentando, né, muito disso tem da questão da autorresponsabilidade, né, que é qual a cultura que tu traz dentro da tua empresa, né? Tu tem responsabilidade por aquilo que tu fala, que tu prega, que é o que nós até estávamos conversando ali atrás, né? Tu sai por aquilo que tu falou, tu realmente veste a tua camiseta, né? É justamente isso, principalmente nas redes sociais, né? Que o pessoal acha que está atrás de uma tela de telefone ou de computador, acha que é intocável e começa a desferir um monte de coisa. Ou até mesmo o home office, né? Que é uma coisa que também tu tá, por mais que tu tenha ali documentado o que tu falou, quando tu falou, né? Se tu não tivesse senso de autorresponsabilidade de não somente comunicar, mas também fazer com que aquela mensagem seja realmente passada e não simplesmente, não, eu joguei e agora é contigo, né? Isso é muito conveniente, exatamente, né? É muito conveniente isso e é o que falta até mesmo para nós às vezes, né? Eu, por exemplo, não posso negar que às vezes a gente faz isso sem querer, né? Sem se dar conta.
Mas é uma coisa que a gente tem que ter muito forte dentro de nós, né? Que é a questão da autorresponsabilidade. Mas falando nisso, até trazendo um pouco mais para o nosso setor supermercadista, questão do IPI, por exemplo. Nós temos lá umas coisas que são óbvias, vamos puxar um bem clássico, o nosso setor de açougue, o açougueiro. Ele tem, em primeiro lugar, como você falou, a autocrítica dele, ele tem que se preservar. E mesmo ele sabendo dos riscos que ele tem, ele não usa uma luva que é ideal, que é malha para quando fizer os cortes, tem outros equipamentos que são importantes para a proteção dele, e mesmo assim os empresários, por até questão de jurídico, para não enfrentarem o processo, eles têm que fazer vários documentos para provar que ensinaram, mostraram e exigiram uma assinatura que a pessoa está ali conforme com toda a aula, e não usam. E acontece acidente. Então, às vezes é difícil. E como inverter isso? Ah, mas o meu colega nunca usou e é sempre assim. Sim, até acontecer algo. Como é que a gente pode, em cima disso, até trazendo, já que a gente começou a falar alguma coisinha do ser humano, trazer para essa realidade, esse comprometimento que o Thiago comentou aí na hora do barco para ganhar um campeonato, trazer para que todo mundo esteja junto, que um depende do outro para as coisas andarem. Cara, eu gosto muito de alguns formatos de trabalho que historicamente dão resultado, tá? E eu acho que esse é um outro conceito que, apesar de não ser novo, ele pode ser inovador porque o modelo de gestão continua sendo muito verticalizado e muito autoritário. Eu gosto muito de duas figuras que a gente cria nas empresas. Uma é a força-tarefa, né? A força-tarefa torna o gerenciamento de uma equipe mais horizontal. Por quê? Porque tu começa a buscar dentro da equipe a solução do problema. Quando tu pega a força-tarefa, tu apresenta o problema ou o desafio e diz, precisamos resolver. Força-tarefa, surgiram. E aí são pessoas de diferentes áreas, com diferentes formações, com diferentes visões, que criam uma proposta que atende à sua realidade. E a segunda figura são os anjos da guarda, que são funcionários que individualmente acabam criando a figura do padrinho ou do anjo da guarda propriamente, que fica zelando, né, pelas melhores práticas da empresa. É diferente de uma CIPA, por exemplo, porque a CIPA tem um foco específico, tem um protocolo específico. O anjo da guarda, ele é quase voluntário. Ele acaba crescendo e sendo reconhecido pelo valor que ele agrega, né? Ou seja, a grande inovação, pessoal, é em vez de ficar mandando ordens de cima para baixo, compartilhe a responsabilidade e espere que a sua equipe proponha soluções. Quando a equipe propõe soluções, ela se sente dona da situação e se apropria da necessidade. Exatamente. E aí a coisa começa a andar. Quando todo mundo está no mesmo barco, a coisa anda. Uma questão interessante, ainda pegando esse gancho do Rafael, né? O espírito de coletividade, né? Ele é muito importante. Quando a gente entende que eu me colocando em risco, eu também posso estar colocando colegas em risco, né? E até mesmo me colocando em risco, eu colocando em risco a minha saúde, além de causar um mal a mim mesmo, eu posso estar colocando também em risco o resultado do meu trabalho e o resultado do trabalho das outras pessoas, né? Tu volta aí à questão da coletividade, né? Pensa assim, que tu está num barco e uma pessoa se machuca no barco, a gente não leva pessoas a mais num barco para caso alguém se machuque. A gente tem uma capacidade máxima de pessoas que podem ocupar aquele espaço, né? Na empresa, a mesma coisa. Quanto mais pessoas nós tivermos estando identificadas com esse espírito de coletividade, né, com a responsabilidade, como colocou, né, o Odon, mais fácil vai ser com que o resultado de todo mundo funcione bem, né, e que, por consequência, o resultado da empresa. Eu acho que essa é uma posição também que precisa ser pensada, né? Então, eu quero até propor... Gostaria de falar? Não. Isso. Gostaria até de propor agora a gente trocar um pouquinho dos funcionários, da equipe, e agora vamos olhar para o outro lado, o cliente. Até a gente conversando sobre, às vezes o cliente é considerado um inimigo. Existe isso? E como é que o funcionário, agora, mas a gente tem que ver como um todo,
cliente é o rei, é o dono da cocada, é o cara que faz o negócio girar. E como é que a gente pode fazer com que esse cliente se sinta um cliente que se torne assíduo na nossa loja? Existe alguma forma? Eu acho que é difícil, mas algum mecanismo de a gente construir isso? O que o cliente busca? Satisfação. Satisfação e vantagens. A ideia do cliente como inimigo, cara, que é um outro conceito que talvez seja interessante porque ele inverte a lógica dos produtos que a gente encontra nesse mercado, né, que é excelência de atendimento, fidelização, tudo bem. Isso é essencial, esse é o foco, né? Por que isso continua sendo vendido? Porque as pessoas ainda não entendem o que essas palavras significam. Vou te dar um exemplo. Nós fomos casualmente, o Thiago e eu fomos tomar um café, tá? A gente resolveu fazer um intervalo, a gente não aguentava mais produzir conteúdo ontem, e a gente foi a um café perto do escritório para espairecer mesmo. Eu cheguei, pedi um café e pedi um alfajor, que estava no balcão. A atendente, uma senhora agradável, né? Ela chegou com o meu pedido, ela botou a xícara de café na minha mesa, sem me olhar, e pegou o alfajor e jogou na mesa. Mas ela largou a ponto do alfajor, sem brincadeira, escorregar por uns 5, 6 centímetros. A impressão que eu tive foi a pior possível. Eu não tenho vontade de voltar àquele lugar. Eu senti que eu fui tratado como se ela estivesse me fazendo um favor de me atender e não como se eu fosse o cliente pagante. Com total desinteresse, né? Total. E tu quer ver o que acontece? Estava conversando com o Odon umas 2 semanas. O Odon não estava em Porto Alegre. O Odon estava em Osório, entregando pessoalmente uma carga de sorvetes. Cara, esse é o comprometimento máximo do empresário. Ele vai até a porta do cliente. Ele não está delegando, ele não está botando um motoboy, não. Ele está percorrendo quilômetros para garantir a entrega. Então, assim, gente, cada vez que o comerciante pensa em fazer uma propaganda, uma campanha, tá? Que é uma campanha de falso benefício, como tantos cartões fidelidade tem aí, uma campanha Black Fraud, como a gente vai ter daqui a pouquinho, gente, você está dizendo, eu não gosto de você, cliente. Eu quero o seu dinheiro, quero que, de preferência, você nem entre na minha loja. Joga a tua carteira aqui dentro e cai fora. Tá? Cada vez que a gente trata as pessoas como se elas não fossem importantes, nós estamos passando uma mensagem de que a cultura da minha empresa é de que as pessoas não são importantes. E as pessoas são seres inteligentes, Polese. As pessoas percebem as coisas. A maneira como eu trato o meu cliente é a maneira como eu trato o meu funcionário. Muita gente adora apedrejar RH. RH é o cartão de visitas da empresa. A maneira como eu trato um candidato a emprego é a maneira como eu trato todos os demais funcionários. Se eu trato mal uma pessoa que vem aqui uma vez na vida, imagina como eu estou tratando quem está aqui dentro. Então, esse tipo de tratamento entre as pessoas, o cliente, ele é a figura mais importante. Ele não tem sempre razão. E a gente sabe que quando o cliente acha que tem sempre razão, ele passa muito dos limites. Mas ele tem que ser tratado de uma maneira especial, porque é ele que garante a sobrevivência dos nossos negócios. Né? E agora o cliente tem a grande vantagem, né, de dar nota. E isso é muito importante. Estava conversando antes que hoje as redes sociais, e é uma coisa muito boa, porque os bons comerciantes, os bons empresários ganham destaque positivo e os maus negativos. Então, tem esse lado. Agora, todos têm o mesmo poder. É uma coisa interessante ainda, pegando um pouquinho ainda, Polese, da questão do posicionamento comercial e agregando nessa questão do cliente, né? A gente tem um caso assim que, por exemplo, as vendas digitais são um caminho sem volta, né? Todo mundo sabe disso. Nos supermercados a gente ainda tem, é uma questão um pouco mais presencial, enfim, mas aos poucos aí estão surgindo aplicativos que fazem compras pela gente. É uma opção para o consumidor. Exatamente. Ele hoje não pode ir no supermercado. Exatamente, ou até porque tem alguma dificuldade de mobilidade,
ou porque hoje em dia a gente ainda tem assim como é o pessoal da área de risco, né? Isso. E também tempo, né? Muitas vezes tu não tem tempo. E pra fazer tempo, compra. exatamente. É uma né? praticidade. É uma E porque tu praticidade. pode encontrar qualquer produto em qualquer canto do mundo Exatamente. e levar até a porta da tua casa. Exatamente. né? Então, uma das coisas que eu acho interessante aqui é que a gente pode estar em qualquer desses canais, né? A gente pode estar no físico, a gente pode estar no digital, mas não podemos jamais terceirizar a atenção ao cliente. Isso não pode ser terceirizado. Eu posso terceirizar quem faz as compras para mim, mas a terceirização e o atendimento ao cliente, a qualidade do atendimento ao cliente, isso eu não posso terceirizar, ninguém pode fazer por mim. Volta aquela questão assim, né, da importância de estar em contato direto com o cliente sempre que possível, visitar o salão de vendas, circular pelo salão de vendas, ter o contato com o cliente, né, principalmente a gente falando assim de pequenos mercados, de mercados de bairro, né, isso é fundamental. Importante, sim, obviamente, outras questões, né? Mix de produtos, qualidade dos produtos, né? Como Layout, né? o Corsetti comentou, né? Tem coisas meio que óbvias, né? Higiene, limpeza, É. questão do atendimento, tudo isso é meio óbvio, mas Mas muitas vezes são falhas. E O vocês óbvio precisa ser dito, né? Exatamente, e tem que ser reforçado com toda a equipe, porque muitas vezes o próprio proprietário, infelizmente, ele não tem condições de fazer tudo isso que a gente comentou, de se frequentar a loja, de fazer uma entrega, tem outras atribuições, mas que a sua equipe tem esse mesmo comprometimento, essa mesma exemplo do proprietário. Exatamente, Polese, agora trazendo um pouquinho assim, de experiências e pensamentos e reflexões, né? A meu ver, assim, o principal de tudo para que um negócio seja bem sucedido, né? Para que o pessoal volte lá, não é que ele seja perfeito, não é que o cliente chegue lá e tenha um tapete vermelho para ele, que o cara seja tratado como um rei. Não é isso, simplesmente. Às vezes tu pode chegar num botequinho de esquina que tem um pastelzinho frito feito na hora, um cafezinho quente, pretinho. Só que tu chega lá, o cara pode, daqui a pouquinho, te derrubar café na camiseta. Só que assim, ó, o cara te trata assim com o maior interesse. E agora eu pergunto para vocês aqui, para o pessoal que está nos assistindo, por mais que vocês vão em algum lugar que seja, digamos assim, ruim, ou que não tenha saído do jeito que vocês queriam o pedido, né, ou o produto, ou o serviço, mas vocês recebem um interesse em troca extremamente grande em resolver o problema, vocês são extremamente bem atendidos, qual a probabilidade de vocês voltarem lá? Exatamente. Né? Reconhecer o erro já é meio caminho. Já é meio caminho, né? Que muitas empresas não praticam, né? Então, isso seria a primeira indicação que eu digo assim, a meu ver, né? Que, por exemplo, eu já errei muito e ainda vou errar muito na minha empresa, né? Mas eu vejo que com aquelas pessoas às quais que eu errei e que eu fui atrás, que eu me interessei, que eu me redimi, que eu conversei, que eu, enfim, que eu me mantive contato, essas pessoas estão comigo até hoje, né? Ou seja, para tu ter uma relação boa, não significa que tu não possa errar, mas significa que tu tenha que ter interesse naquela pessoa, de fato. E é como o Rafa pôs aqui anteriormente, né? O falso interesse, o black fraud, o que seja, cartão de fidelidade, fake, qualquer um pode fazer. Agora, tu chega numa empresa que nem tenha qualquer uma desses atributos aí de fidelidade, qualquer coisa do tipo, mas o cara chega lá assim, tu tá comprando todo dia um cafezinho lá, no botequinho da esquina onde tem o teu trabalho, perto do teu trabalho. E o cara assim, tu tá todo dia aqui, né? Não, toma aqui um cafezinho, cortesia hoje, então. Pô, qual é que é o valor disso? Aí tu sente assim, pô, esse cara é meu bruxo, esse cara é legal. Esse cara eu vou continuar voltando aqui, vou indicar esse cara. Entende? É importante isso, né? Esse contato, como a gente tem falado aqui, hoje o debate foi muito nisso, a parte humana, essa proximidade, esse humanismo de todos, né? A questão, logo no início a gente falou do self-checkout, que é uma tendência e que está aí para ficar, é inevitável, é uma coisa muito boa, é positivo, porque tem consumidor que não quer ter contato, ele quer ir para a automatização, usar, mas tem aquele outro não, que ele quer ter um contato com o ser humano, conversar, dar um oi. Muitas vezes, no nosso setor supermercadista,
é um lazer para muita pessoa. Eu vou sair, estou no escritório trabalhando, agora eu vou passear. Ou eu vou no shopping, ou vou no supermercado e lá se compra. Então, por isso que a gente também aqui nessa programação que a gente fez aqui na Expo Supermercados, bateu muito isso, o ambiente do supermercado, a experiência do consumidor lá dentro da loja, né? Porque ele tem que ficar lá para consumir. Quanto mais tempo o consumidor ficar dentro da loja, maior a probabilidade dele de comprar mais. Isso mesmo. Voltando um pouquinho o que o Rafael também falou, né? A gente tem aquela questão do back to basics, né? Ou seja, voltar ao básico, né? Fazer o básico, fazer o bem feito, né? O chamado feijão com arroz, aquilo ali é importante antes que a gente parta para novas soluções ou para novas tecnologias. Não existe tecnologia que substitua um bom atendimento, um atendimento humano, um atendimento atencioso, né? Muitas vezes eu já fui em supermercados que eu optei por usar o checkout porque o atendimento humano no checkout era tão ruim que eu optei por usar o self-checkout, né? Então, às vezes fazer o básico bem feito, né? Não há necessidade de tu implantar certas soluções vamos dizer, de tecnologia para substituir um atendimento humano, neste caso aqui, no exemplo que eu estou citando, né? Então, eu acho que é um ponto, e a gente volta aqui a falar, né, novas, né, o título da nossa palestra, aqui do nosso painel, digo, né, das novas abordagens, enfim. Sim, nós estamos apresentando aqui, né, o caso do Odon com sorvete alcoólico, experimentem, vale a pena, né, e a questão de uma nova abordagem, né, que eu e o Rafael apresentamos sobre usar vivência náutica para treinar equipes e capacitar equipes, né? Bacana, criar, né, inovar é muito importante, né? Mas antes de inovar, antes de sair criando qualquer inovação, é importante saber o que é importante para o teu cliente, né? Porque muitas vezes botar um self-checkout lá não é o mais importante. O importante muitas vezes ter um atendimento mais atencioso, mais acontece muito personalizado. Isso. A questão, o supermercado diz, vou atrair mais clientes, aí ele faz a fachada, arruma isso e deixa de lado o recurso humano, que é aquilo que tem debatido. Até mesmo, Polese, saiu, eu vi acho que foi essa semana, que o Walmart terminou o contrato com uma empresa que fazia a reposição nas gôndolas, né, dos reposição robôs. não fazia a varredura para ver onde tinha rupturas. Exatamente, isso aí. E pôs de volta os humanos. Exatamente. Então, sinal que o que nós estamos falando aqui tem um pouco de sentido, né? Esse equipamento ele fazia o escaneamento de todas as prateleiras e ele ia apontar, faltava tal. E aí era notificado para o operador ir lá colocar a mercadoria. Só que eles verificaram que esse operador que está lá manualmente fazendo, ele também faz outro serviço. Ele está lá dentro da loja resolvendo algum problema, até em alguns casos também evitando furtos, evitando conflitos, ajudando alguém a encontrar alguma coisa, ajudando a ler o preço. Realizando venda. Oi? Realizando venda, sendo um consultor ali à disposição do consumidor. Então, isso faz a diferença. Que nem a questão do self-checkout. Teve uma rede aqui no Brasil, ainda muito recente, o self-checkout. No exterior é já uma coisa já tradicional, já é comum. E teve empresários que optaram em transformar toda a operação maior em self-checkout e menor na operatória de caixa, principalmente em função do custo, né? A mão de obra tem o seu custo. E tiveram que rever isso, tiveram que voltar a mantiveram, claro, o self-checkout, que é uma solução, é um benefício para os dois lados, para o empresário e para o consumidor, mas voltaram com mais operadora de caixa. Não, de novo, analisar processos é importante. Né? Isso não significa que tu não tenha que rever processos. Né? Eu sou um cara que também implantei ISO 9001 em empresa que eu trabalhei e acho que é muito importante tu ter isso tudo bem desenhado, bem esquematizado, as pessoas bem informadas a respeito de como as coisas funcionam. Né? De novo, uma coisa não substitui a outra. Né? Elas trabalhando de uma maneira agregada, de uma maneira integrada, e dentro de um equilíbrio entre as soluções, vai dar um bom resultado. Né?
mas às vezes não é aquilo e só aquilo que vai resolver o teu problema. Como tu falou, vou então trocar a fachada. Me lembra a história aquela do pai que reclamava que a filha namorava no sofá, né? Então jogou o sofá fora. Não adianta, a culpa não é do sofá, né? A questão é que precisa ser verificado qual é o problema mesmo da situação e atacar aquilo ali. E tem um ponto que é muito importante, ainda mais num ano como 2020, onde a economia, de forma geral, sucumbiu. O segmento de supermercados foi um dos poucos que venceu em 2020. Tá? O consumo aumentou. Esses números são públicos. Todo mundo está acompanhando. Agora, eu tenho visto pouquíssima gente se preocupando em entender por quê. E aí entra um aspecto que nós temos visto, tanto nos nossos clientes como em discussões da empresa, a necessidade e o desafio da ressocialização, que o Thiago tinha comentado antes. O que acontece? Já batizaram um termo agora, chama-se Síndrome da Cabana, tá? Que é a dificuldade que as pessoas estão tendo para voltar a trabalhar presencialmente e a restabelecer os vínculos sociais. Tá? Então, parte do nosso trabalho vem sendo exatamente reativar esses vínculos e entender o que é que as pessoas estão sentindo fruto do isolamento. Nossa interpretação, né, não é científica, mas é perceptiva, parte desse grande crescimento do setor de supermercados é porque foi uma das únicas válvulas de escape que as pessoas tiveram. Era um dos únicos lugares autorizados a ter presença humana. Por mais que o e-commerce tenha explodido em 2020, e aí veio a questão do consumo por vingança, inclusive, né? O contato humano é essencial. Nós somos criaturas sociais. Nós precisamos interagir. E estar nos supermercados nos permitiu, em alguns meses, as únicas possibilidades de interagir com outras pessoas que não da nossa família. Então, isso é uma força muito poderosa que a gente tem que entender, porque o self-checkout não vai eliminar isso. As redes sociais não vão eliminar isso e o e-commerce não vai eliminar isso. Agora, o que muito cliente faz é pesquisar preço no e-commerce e querer pressionar o varejista da ponta para ter o mesmo valor. Esse é um outro desafio. Agora, as pessoas continuarão desejando ter contato umas com as outras. Faça com que o seu estabelecimento seja um ponto de atração do cliente. Nós temos um fator, acho que muito forte no Brasil também, que é a questão social. Nós somos um povo, o brasileiro é um povo social. A gente estava até discutindo antes aqui como é que a gente cumprimenta. Cada um cumprimenta, mas tem que cumprimentar de alguma forma. Exatamente. De longe não dá, tem que ser com a mão, com o cotovelo, de alguma forma. O brasileiro é um povo de contato, né? Ele é um povo que gosta de estar reunido, de estar junto, entendeu? Não é uma coisa que se muda do dia para a noite e certamente não é uma coisa que vai mudar, pelo menos não tão logo, né? Isso aí contra a cultura, né? O perfil das lojas e o perfil do mercado vem sim se transformando para ser cada vez mais o ambiente das lojas, o layout das lojas, dos shoppings, enfim, do varejo, de ser muito mais uma questão de experiência, né? Do cliente poder ir na loja, poder conviver com outras pessoas, de poder experimentar produtos, de poder tocar produtos, de ter ali as últimas novidades, enfim, mesmo que ele vá depois comprar pela internet, entendeu? Eu gostei disso aqui, no celular aqui ele pega e compra e pronto, não quero carregar isso aqui, não vou levar para casa, isso aqui vai chegar, quando chegar em casa, isso aqui vai estar em casa. Ou usa um site de pesquisa para ver onde é que vende mais barato. Também, exatamente, né? Então tu tem essa situação. Então, a loja e os ambientes de varejo estão se tornando, sim, cada vez mais uma experiência de convívio, né? Eu acho que o Brasil tem um grande potencial para isso, justamente por sermos um povo com essa cultura, de gostarmos de estar na rua. Olha o que aconteceu quando o Rio de Janeiro anunciou a flexibilização no decreto lá de isolamento
do distanciamento social. Obrigado, Rafael. Cara, o povo foi para a rua enlouquecidamente, lotou bares, tudo, ficou mal, todo mundo viu. Mas, de novo, ainda mais no Rio de Janeiro, calor, chopp. Combina. Sorvete. Entendeu? Então, a gente tem essa situação que é propício e precisa ser pesquisado bem nesse momento e bem utilizado pelos empresários para usar isso a seu favor. Né? Perfeito. Bom, pessoal, está muito bom o papo, é muito proveitoso. Estamos aqui nos últimos minutos. Queria que vocês aproveitassem para dar um comentário final, alguma dica, alguma experiência que vocês passaram. Vamos começar aqui pelo nosso empreendedor, inovador. Por favor. Obrigado, Palestra, pela oportunidade, mais uma vez, né? De estar aqui compartilhando um pouco que eu sei, né? Enfim, assim, meu comentário, assim, em geral, tenham bastante interesse em aprender, principalmente aprender continuamente, né? Tá em conexão direta com o cliente de vocês, com o pessoal de vocês, com os colaboradores, para terem todas as visões possíveis do negócio de vocês, para conseguirem daqui a pouquinho ter a melhor estratégia de abordar, de responder, de comunicar, de surpreender principalmente, né? De gerar uma cultura importante, né? E principalmente agora, né, muitas pessoas se perguntam, né, uma das considerações finais é que será que vai acabar a questão física? Jamais vai acabar. Primeiro, como o Thiago e o Rafa puseram aqui pra gente, existe a necessidade de tu ter experiência, mas o que eu creio também é o seguinte: pela internet qualquer um pode se passar pelo que quiser, porém as pessoas gostam de ir nas lojas também para serem infectadas, digamos assim, pela cultura daquela loja, como por exemplo da Reserva, que é uma loja que tem uma cultura muito forte. O pessoal gosta de ir lá, de conversar, os vendedores são assim e tal, e existe esse fator. Não ignorem o fator humano, mas também não sobreponham ele aos fatores técnicos, né? Se vocês veem que tem um dado técnico que não consegue mentir ou que não tem como ser desviado, usem a favor de vocês, né? Sejam bastante deixem bem-vindo, né, o cliente de vocês, exatamente, né? E não sejam hostis, esse é o mínimo que a gente pode pensar, né? Tenham bastante interesse no cliente de vocês. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Por favor, Rafael. Fabiano, eu agradeço realmente a chance de estar aqui. É um privilégio poder participar da Expo Supermercados. Acho que a gente debateu bastante a importância de investir em equipe, fortalecer cultura, né, fazer o que se diz, viver o seu valor, né? Obviamente, trate o cliente como um parceiro, não como um inimigo. Mas eu encerro usando uma frase que a gente debateu essa semana, de um autor chamado Simon Sinek. 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Isso aí, Thiago, por favor. Para encerrar, é a frase mais forte que se pode dizer. Não existe negócio sem pessoas, né? Tu vende para pessoas, tu compra de pessoas, tu negocia com pessoas, né? E tu trabalha com pessoas. Então, não tem como a gente fazer um negócio sem o fator humano. Ele é 100% do negócio sempre. Eu acho que também, eu queria agradecer aqui, Polese, pelo convite, por poder estar aqui na Expo Supermercados, né? Desejar um sucesso ainda pelos próximos 2 dias que tem a feira, né? Dizer para vocês que eu fico orgulhoso e surpreso, porque vocês se reinventaram também, né? Nessas últimas semanas para poder transformar tudo aquilo que vocês faziam num supermercado modelo, uma feira fantástica, para quem não conheceu ainda, nossa, é fantástico, tem que conhecer, e transformaram nesse modelo virtual aqui, levando conhecimento ainda para tanta gente. Então, parabéns, obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar aqui com vocês, e passar também, reforçar esse recado assim, do Rafael, né? A gente precisa ter sempre em primeiro lugar a questão de que as equipes com as quais a gente trabalha, elas têm que estar muito bem preparadas
mas não apenas na questão técnica, na questão humana. Tá? As questões técnicas a gente ensina para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem capacidade de aprender uma questão técnica, mas as questões que são importantes, que são aquelas como as pessoas se relacionam umas com as outras, como elas se relacionam com o cliente, como se relacionam com o fornecedor, na questão humana mesmo, essa é a mais difícil de ensinar e essa eu acho que tem que ser a mais importante de se analisar. Então, para mim também o recado final que eu deixo aqui. Obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos. É muito importante a gente ouvir vocês, até pegando esse último gancho aqui que o Thiago comentou, de pegar o ser humano, capacitar, porque até a parte que você comentou a parte técnica é mais fácil. E a gente, o ano passado, o ano retrasado, a gente fez até um painel falando sobre tecnologia. E tinha aquela, vamos pegar aquele rapaz que entende de tecnologia e colocar ele no varejo. Não vai andar. Porque não adianta ele saber tudo de tecnologia e colocar no varejo, porque o varejo é diferente. Ele precisa do contato humano, precisa ser uma pessoa ativa, sorridente, que se preocupa com o próximo. Isso que é o mais difícil. Depois tu ensina a parte... A gente tem uma visão assim, eu participei muito, porque eu também trabalhei com indústria, né? O meu produto que antes eu trabalhava tinha muito a ver com indústria, e eu participei muito de reuniões com indústrias, né? E é incrivelmente diferente como é um evento com indústria e com varejo. Na indústria é um silêncio, no varejo um alvoroço, né? É isso, é uma diferença muito grande e é muito interessante isso. Imagina nós aqui, nesse ambiente, vamos dizer, é quente porque a gente sabe que do outro lado tem pessoas assistindo, aproveitando. Mas a gente está aqui no conforto, claro, mas não tem aquela muvuca. Né? E a gente deseja que o mais breve possível o nosso evento volte e que essa pandemia passe e que ele vai se tornar híbrido. Vai acontecer isso, vão ter um evento presencial, onde vão estar fazendo bastante network presencial e ao mesmo tempo sendo transmitido. Isso aí, beleza. Isso é muito obrigado a vocês todos, a vocês que estão nos assistindo. Hoje, agora, estamos finalizando o primeiro dia de programação. Foram 10 horas de puro conteúdo para o setor varejista como um todo, mas, claro, principalmente ao supermercadista. Loja de bairro, loja de vizinhança, loja de proximidade. Todos são bem-vindos a participar, nós incentivamos isso, junte-se a nós, fale conosco no nosso canal de YouTube, fale conosco via WhatsApp, por e-mail, do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser conversar, nós vamos estar aqui para ouvir. Amanhã a programação continua, pontualmente às 13 horas estaremos com outros palestrantes, com assuntos novos, sempre inovando os assuntos para que você permaneça conosco, assista presencial, ao vivo. O bom do ao vivo é que a gente pôde pegar as perguntas de vocês e passar para os especialistas para responderem ou aqui no nosso palco, ou durante o chat, ou eles entrando em contato com vocês. Teve muita gente que se sentiu à vontade em escrever no chat, que foi respondido. Outros preferiram mandar para o nosso WhatsApp, nós passamos para o especialista e ele respondeu. Muito obrigado a todos, agradeço aqui os nossos especialistas, os nossos empresários, todos somos empresários, todos somos comerciantes, a gente está sempre aí à disposição. E a vocês que estiveram conosco nesse dia, 10 horas, amanhã mais 10 horas e quinta-feira 10 horas, totalizando 30 horas. Muito obrigado, boa noite para todos. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS.
O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O Pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa.
E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé 2 Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores. Manual para beber um bom vinho. Regra número 1. Não tem regra nenhuma. Pode levar a latinha para onde quiser, tomar sozinho ou muito bem acompanhado. E como é infinitamente reciclável, ela sempre volta novinha para as lojas. Então, se vai curtir um vinho, vá de lata, vá de Viva, vinho do seu jeito. Beba com moderação.